Musiquinha tá tocando, já começou. 1h15 tá no ar, minha gente, para todo o Maranhão, para todo o nosso estado, que não é pequeno não, são 217 municípios. O Jornal da Difusora em sua primeira edição. E hoje é que dia, gente? Sexta-feira, né, Catita? Sexta-feira, chegou o dia. Você ligado com a gente, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência da bancada hoje. Eduardo Ericeira, John Coutrin e Gisele Marques, é a versão Clube do Bolinha do Jornal da Difusora. A dona Kate está concentrada para o São João hoje à noite. Está assistindo a gente, está em casa, concentrada aí para o trabalho de hoje à noite, né, Kate? 1h mais 16 minutos, vamos nessa. Sexta-feira, tá cheio de notícias aqui para a gente até as 12h15. Informação dos bastidores da política para você no Jornal da Difusora. Frente ampla de apoio à candidatura de Everton tem agora o apoio do prefeito da capital, Eduardo Braga. De ontem à noite foi oficializada esse apoio. Com uma entrevista coletiva a gente mostra daqui a pouco. Mais 3 prefeituras têm super shows cancelados no São João. Comissão entrega relatório mostrando a gravidade dos conflitos agrários no Maranhão. O estado vai ser denunciado até em organismos internacionais por conta do desrespeito aos direitos humanos. Tribunal Regional Eleitoral aprova pedido de envio de Força Federal, atenção, para quase metade dos municípios maranhenses. Tudo isso agora no Jornal da Difusora. Para nós é uma alegria saber que você está com a gente do outro lado aí, ó, na TV e no rádio, acompanhando o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos juntos na Difusora FM e também na TV Difusora, com o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição, 1h mais 17 minutos. Vamos dar aquele giro na capital federal? Quem sempre está bem informado é a nossa correspondente Raniele Veloso, que tem ao vivo informações para nós. Porque após o Ministério Público ver interferência na investigação contra o ex-ministro, você sabe, né? Agora o Supremo Tribunal Federal volta a tratar do caso. É isso mesmo, Raniele? Boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso, viu? Foi o próprio Ministério Público Federal que pediu que parte do caso retornasse ao Supremo Tribunal Federal, porque eles veem envolvimento de uma pessoa com foro privilegiado, uma possível interferência. E essa pessoa seria o presidente da República, Jair Bolsonaro, que poderia ter avisado com antecedência a operação de busca e apreensão e prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. O pedido do Ministério Público foi embasado em uma escuta telefônica, em uma conversa do Milton Ribeiro com um familiar. Ele diz que tinha receio de uma operação de busca e apreensão e citou uma pessoa que teria possivelmente, provavelmente, informado sobre essa possibilidade. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro disse que a prisão de Milton Ribeiro nesta semana seria uma prova de que ele não teria interferência na Polícia Federal. Mas o que a gente pode observar, de acordo com esse pedido do MPF, é que provavelmente isso não aconteceu. O delegado também da operação, Bruno Calandrini, ele mandou uma mensagem à equipe que participou da operação Acesso Pago ontem, dizendo que não tinha autonomia suficiente para seguir no caso e que, por ordem superior, ao invés do ex-ministro ter vindo para Brasília após a prisão, ele foi para a capital, São Paulo. Raniele, vou falar de outro assunto agora, porque o Bolsonaro sancionou com vetos, né, a lei que decidiu sobre a questão do ICMS, né, diminuiu o ICMS dos combustíveis. E os estados já anunciaram que vão recorrer? Olha, é a expectativa, viu, Adalberto Melo? O Concefaz, que é o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, ainda não se pronunciou oficialmente, mas eu conversei com alguns parlamentares e eles acreditam que os estados vão sim judicializar a questão. Inclusive, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, acredita que isso vai acontecer porque mexe no imposto estadual e, além disso, eles não vão ser compensados por essas perdas. Só lembrando que esse projeto de lei, que agora é lei complementar, foi sancionado, estipula que os estados só podem cobrar uma alíquota de até 17% sobre os combustíveis. E é uma queda drástica, por exemplo, no Maranhão, de 30% para 17%. Os recursos vão ser ali perdidos, sobretudo na saúde e educação. Isso porque o presidente da República vetou o trecho que preservava o repasse
desses recursos para essas áreas importantes. Além disso, ele também vetou a compensação dos estados para o ano que vem, que não tem dívida com a União, que seriam compensados a partir do CEFEM, que é o Imposto sobre Exploração Mineral. Apenas aqueles que têm dívida com a União é que aquele gatilho dos 5%, se chegarem a 5% de perda da arrecadação total do ICMS, é que serão compensados com o abatimento da dívida com a União. Adalberto. Obrigado, Raniele. Bom final de semana. Até segunda. Falamos ao vivo de Brasília com a nossa correspondente Raniele Veloso. Rapaz, o Geisael estava adivinhando, né, que é a questão das interferências. Você viu o Geisael agora aí? Quer dizer, não houve transferência ainda do delegado que está investigando o caso, mas você já viu que ele já não está muito à vontade, né? Boa tarde, Adalberto, colegas todos. Pois é, ele já reclama de falta de autonomia, inclusive cita o fato de que o ex-ministro preso deveria ter sido levado para São Paulo, no entanto, foi levado para Brasília, o que não seria o procedimento correto. Eu disse ontem aqui que faço uma aposta de que nos próximos dias alguém envolvido nessa operação certamente será exonerado, transferido, mas já começou pelo menos a reclamar de falta de autonomia, né? E o mais grave dessa história toda é imaginar que o ex-ministro foi avisado por alguém e esse alguém poderia, inclusive, ser o próprio presidente da República. Adalberto, rapidamente, boa tarde a você, Geisael, John, aqui nos acompanha no rádio e na TV. E o Geisael trouxe aqui, inclusive a gente estava na apresentação ontem, mas comentou rapidamente a respeito do assunto, não é um fato isolado, né? Em outras situações, outras pessoas que já chegaram a ser citadas, chegaram a ser conduzidas, chegaram a ser até presas, como é o caso aí do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, há interferência direta por parte do governo federal, principalmente essa interferência maior ali no estado do Rio de Janeiro, onde a gente sabe que ele tem aí um poder político muito grande, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive com seus filhos que são também parlamentares, mas não só a questão familiar, mas a questão de envolvidos aí, que tem muita aproximação, como é o caso do ex-ministro Milton Ribeiro. O Geisael traz aqui um ponto que não é um fato isolado, já aconteceu anteriormente em outras situações, a interferência direta na Polícia Federal. Só quero chamar a atenção que em outras situações, e aqui eu não estou defendendo A ou B, mas nenhum presidente da República, ele tem, claro, poder, tem um poder gigantesco, a maior autoridade política, mas ele não deve interferir, tem que ter essa autonomia por parte da Polícia Federal. Qualquer investigação que há uma interferência, se a pessoa não tem nada, não deve nada, não cometeu nenhum tipo de crime, não há nada o que temer, não precisaria ter interferência. Então ele tem que ter muito cuidado em relação a isso. A Polícia Civil, por exemplo, no Estado, a Polícia Federal na questão da União, um Tribunal de Contas do Estado, uma Controladoria Geral da União, não deve haver interferência, tem que se deixar os órgãos fiscalizadores fiscalizar da forma correta, fiscalizar de forma isenta, sem aí interferência por parte de alguma autoridade, nesse caso do presidente da República, ou poderia ser de um governador, ou de um prefeito, enfim, de qualquer autoridade política. Tem que dar liberdade, autonomia para investigar. Só assim a gente vai poder combater a corrupção da forma correta. Por falar em órgãos de controle, daqui a pouquinho a gente vai ver que mais prefeituras do Maranhão tiveram o Super São João cancelado. Aqueles shows, né, milionários e tal. Então, descobriram e mais prefeituras, daqui a pouquinho a gente passa para você o nome dos municípios em que isso aconteceu, tá bom? E olha só, 1h mais 24. Na noite de ontem, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, oficializou apoio nas eleições deste ano para o pré-candidato ao governo do estado, Everton Rocha. Durante a coletiva, o prefeito destacou a necessidade da parceria do município com o governo do estado. E o senador Everton falou sobre a importância da formação de uma frente ampla para as eleições. O Everton chegou acompanhado de Eduardo Braide e de várias lideranças políticas. Foram recepcionados pela militância pedetista e de vários outros partidos que estão inseridos no projeto Maranhão Mais Feliz. Tenho dito no Maranhão que esta formação dessa frente, ela é uma frente ampla, já está falando. Aqui vocês estão vendo representantes de presidenciáveis, de partidos ideologicamente falando, diferentes de campos opostos a nível nacional. Mas aqui no Maranhão, nós decidimos de forma muito madura, coisa que o Brasil também precisa compreender e fazer, é unir forças para enfrentar a agenda da vida real. Só agora, com receita própria, o município de São Luís vai terminar o Hospital da Criança e vai custar 10 milhões de reais com recursos próprios. Já estamos colocando mais de 100 quilômetros de asfalto na cidade de São Luís. Imagina se nós tivermos um governador que seja parceiro da cidade de São Luís,
Um senador que continue esse trabalho aqui. Uma bancada de deputados estaduais, uma bancada de deputados federais. Quem ganha não é só São Luís, é o estado do Maranhão. E é por isso que hoje eu estou aqui, para reafirmar e declarar o meu apoio a esse projeto. Braide criticou a falta de parceria entre o governo do estado e a prefeitura de São Luís e disse acreditar que é o mesmo problema vivido por outros gestores municipais. A aliança com o pré-candidato Everton se deu também pelo apoio que já é dado pelo senador na gestão da capital maranhense. Tentaram nacionalizar a campanha aqui de São Luís e colocando a pecha de ser um determinado rótulo de um candidato a presidente da época, mas o povo de São Luís foi sábio e soube entender que o meu compromisso era com a cidade. E eu tenho certeza que é isso que vai acontecer com o nosso pré-candidato Everton lá no governo do estado, quando chegar. Possa ter essa atenção que vai ter não só com São Luís, mas com todos os municípios do Maranhão. Nós não vamos fulanizar a eleição, eles estão querendo chamar a gente para um debate que podemos fazer, mas que o que o Maranhão e que o eleitor quer, de verdade, é o debate dos problemas que eu comecei aqui na fala, da vida real, de como que nós vamos enfrentar os problemas. Ao final da coletiva, o Everton, Braide e as demais lideranças políticas participaram de um encontro e ainda tiveram a oportunidade de confraternizar com o público presente. Durante a coletiva, o senador Roberto Rocha reafirmou que a Comissão Externa do Senado vem aqui ao Maranhão para fiscalizar o transporte feito pelos ferries e lembrou os números negativos alcançados pelo Estado nos últimos anos no que diz respeito às cidades mais pobres do país. Entre os 50 municípios mais pobres do Maranhão, o Maranhão tinha 28 municípios. Pois então, quantos tem hoje? Hoje não, 2019, 40 municípios, dos 50 piores do Maranhão. Não pode o Maranhão continuar dessa forma, porque senão daqui a mais 4 anos nós vamos estar aqui lamentando que o Maranhão está ainda pior. Eduardo Oreseira, que esteve acompanhando ontem essa coletiva bastante concorrida lá, não é, Eduardo? Pois é, Adalberto. Tinha várias lideranças políticas, também a militância, né, não só do PDT. Deixar claro aqui também, Adalberto, o prefeito Eduardo Braide, ele teve a oportunidade, claro, mas foram vários fatores, né? Inclusive a gente já teve início esse debate ontem, a questão, inclusive, da eleição passada, né? O PDT, não só o PDT, mas o grupo político do senador, o Everton, e também do Neto Evangelista, que na época era o candidato apoiado pelo PDT, que era do Democratas, hoje União Brasil, com a fusão aí junto ao PSL. Esse grupo todo, que teve cerca de 83 mil votos aqui na capital São Luís, é uma força gigantesca. O Eduardo Braide, claro, ressalta isso, lembra disso, e foi importante para a eleição dele. A questão também do não apoio que não recebeu. Ele teceu várias críticas aí ao governo do estado, inclusive eu acompanhava uma entrevista agora recente do governador licenciado Carlos Brandão, dizendo que está de portas abertas a conversar. Só que agora é muito complicado, né? Já vem de 2 anos. O governador, claro, enfrenta o problema de saúde, mas assumiu recentemente, mas fazia parte desse governo, e o Braide reclamava que não tinha espaço nesse governo, não tinha diálogo, não tinha apoio nesse governo que está aí. Então são vários fatores aí que culminaram com a prestação desse apoio aí, a confirmação desse apoio à pré-candidatura do senador Everton, confiando, claro, que eleito vai ter espaço, vai ter aí o apoio por parte do governo do estado numa futura conjuntura. E também falando sobre essa questão de bancada, prestando também esse apoio à pré-candidatura do senador Roberto Rocha. Volto a dizer, um apoio importante, é de uma capital, é do maior colégio eleitoral aqui do estado do Maranhão. Então, claro, é um apoio super importante. Eduardo, me permita aqui, eu gosto muito de trazer alguns fatos históricos, porque nós somos um povo de memória curta, a grande verdade é essa, o cidadão em geral é de memória curta, e os políticos se aproveitam disso para ludibriar a população, para criar narrativas. Então, eu vou tentar aqui resgatar um pouquinho de 2014, John e Eduardo podem me ajudar se eu errar em alguma coisa aqui, mas vamos lá. Flávio Dino concorrendo, e eu vou explicar por que eu vou dizer isso aqui, porque hoje se forma um palanque de oposição ao candidato do Palácio dos Leões, como eu nunca tinha visto na história recente da política do estado do Maranhão. Com pessoas de todas as matizes ideológicas, com partidos de todos os campos, e aí quem está perdendo esses apoios começa a dizer, tá vendo com quem que fulano se juntou? Tá com Beltrano, tá com o partido tal, tá com não sei quem, tá com o apoio do Bolsonaro, tá com o apoio do Lula, não sei o que lá. E aí isso é incoerente, inclusive, com a história. Vamos lá, me ajudem com 2014. O candidato a governador era Flávio Dino pelo PCdoB, certo? PCdoB, aliado histórico do PT, mas o PT tinha indicado o vice na chapa do PMDB, que era o Edinho Lobão, certo?
O Flávio Dino tinha concorrendo a senador com ele, Roberto Rocha, no PSB, que hoje é o partido do Flávio. O candidato a vice era o Brandão, do PSDB. Como o PSDB tinha candidato nacional, PSB também tinha, tal, PT tinha, o Flávio não se manifestou, mas teve no primeiro turno, no palanque dele, Aécio Neves. Essa era do PSDB. Teve Aécio Neves, teve Ciro também, não foi? Ciro. Teve... quem mais me lembra? Dilma também, não foi? Acho que a Marina também, os candidatos de esquerda, muito né? Bem, praticamente todos. mas era uma salada. Eram partidos que não estavam junto no mesmo campo, na mesma base e tal. Então, quer dizer, naquele momento podia. Aí o Flávio só se manifestou pelo apoio a Dilma no segundo turno, porque já tinha passado o momento de todos os outros candidatos. Então, como ele tinha vice do PSDB, que era de uma matiz ideológica diferente do PCdoB, tinha um senador do PSB, enfim, quer dizer, naquele momento podia, porque era frente ampla. Então, depois disso, nenhum candidato mais pode. Só o Flávio Dino que podia. Então, eu busco resgatar essas coisas só para poder colocar na cara, para jogar na cara, sabe? Algumas narrativas, alguns discursos bobos. Ninguém precisa gostar de Eduardo Braide, de Josimar de Maranhãozinho, qualquer político que seja. Mas sempre se ganhou eleição fazendo alianças e a maioria vence. A diferença é quem comanda o ônibus. Pode entrar quem quiser entrar no ônibus. Agora, o motorista é que dá o destino, o motorista é que leva o veículo para qualquer lugar. Então... Claro, respeitando as opiniões, né, Gisele? Dialogando, debatendo. Claro, eu sei, mas agora tem que ter um comando, todo projeto tem um comando, tem uma liderança. Quer dizer, no momento que é fulano que está liderando, vale todo mundo se juntar com uma frente para vencer a eleição, para fazer um governo que acredita fazer o melhor governo. Quer dizer, para outro não vale. Só vale para fulano, para Beltrano não vale. Entendeu? São essas incoerências assim, é que quando a gente relembra os fatos históricos, acabam colocando luz a alguns fatos para as pessoas que têm memória curta. E, se for preciso, eu vou cumprir essa responsabilidade como jornalista quantas vezes for necessário. Você sabe outra coisa rapidinho, Adalberto, Gisele e John, que Braide reclamou lá no discurso dele, o prefeito Eduardo Braide. Ele disse que buscou por várias vezes o governo para tentar resolver problemas locais, que teve que acabar apelando para governo federal ou para parlamentares federais ou para o próprio senador, por exemplo. Ele, inclusive, disse que destinou várias emendas para a saúde, destacou a saúde e outras áreas, mas destacou a saúde, que a gente vive um clima e um cenário preocupante por conta da pandemia e outras preocupações, óbvio, a questão da saúde é prioritária, mas ele disse que por várias vezes procurou o governo do estado para debater questões locais e não conseguiu. Volto a dizer, hoje não, uma entrevista agora recente do governador licenciado Carlos Brandão disse que está de portas abertas, mas volto a dizer, isso já foi construído ao longo dos anos. O prefeito ou qualquer candidato, ele vai para o local que ele se sente apoiado, se sente cômodo para poder trabalhar e pensando, logicamente, no futuro e na sua gestão. 1h mais 33 minutos, 1h33 até as 12h15, o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Diogo Coutrinho, o vice do Laércio deve ser, do Laércio Bonfim, do Agir e não do PSC? Adalberto, boa tarde a você a todos. Boa tarde. É uma confusão, como sempre que se envolve essa questão de chapa de Laércio, né? De Laércio. Semanas atrás comentava aí sobre o Roberto Rocha, Pastor Bel, mas eis que surge agora um novo capítulo dessa questão envolvendo o ex-prefeito de São Pedro dos Crentes. Ontem o inspetor Norberto, todo mundo deve conhecer, né? Inspetor da PRF, ele deu uma entrevista em que ele fala de um acordo que foi feito ali, porque, não sei se vocês lembram, o Laércio até então, ele chegou até talvez se filiar ao AG36, que é o antigo PTC, depois mudou para o PSC do Aloysio Mendes. Mas quem deu guarita para ele no começo, né, quando ele não tinha partido, foi o AG36. É importante lembrar isso, frisar. E aí o inspetor Norberto disse o seguinte, né, que nessa época em que o Laércio se filiou ao AG36, né, estava tudo certinho, mas ele decidiu sair. Mas, para não ficar muito ruim a situação, o Laércio combinou com a direção nacional do AG36, com o presidente do partido, o Daniel Tourinho, que daria vice para o AG36, ou seja, o Laércio saía do AG36, se filiaria ao PSC, mas incumbiria, né, ao partido aí dizer o nome que queria para compor a chapa dele. Isso quem fala aqui é o inspetor Norberto, né, ele que deu uma entrevista, e cobra, portanto, o cumprimento desse acordo, viu, Adalberto? Ele diz o seguinte, não é? O Laércio acertou com o presidente nacional
que o AGU indicaria o vice-governador. E o nome que o Diretório Estadual e Nacional ungiu é o nome do inspetor Norberto. Por que isso? Porque foi ventilado aí que hoje, quem seria o vice do Laércio, que poderá ser o vice dele, é o vereador de São Luís, Dr. Gutenberg Araújo, né, que inclusive é do PSC. Então isso tem provocado um mal-estar no AG36 e o inspetor Norberto fala o seguinte ainda, né, que quem estava com ele desde o começo, com o Laércio desde o começo, era ele, não é? Inclusive ele diz o seguinte, não é? Que caminhou com o Laércio desde o começo, esteve sempre com ele, e que o Dr. Gutenberg é uma pessoa muito boa, né, educado, experimentado, mas que chegou há pouco tempo no grupo, né, enquanto ele, Norberto, caminhava com Laércio nos tempos das vacas magras, né, comendo o chibé e a ossada. Diz aqui o Norberto. Essas três né? expressões, é bom, rapaz, chibé é gostoso. É bom, rapaz, é gostoso, né? Então, ele que estava com o Laércio desde o começo, né? Então, ele cobra esse cumprimento do acordo aí, mas a gente vê situações embaraçosas envolvendo o próprio Laércio. No que diz respeito, primeiro, a essa questão de senador, né? Uma hora ele diz que o candidato dele é o Roberto Rocha, mas depois ele sinaliza para o pastor Bel, né, que é da G36, e agora ele tem outro pepino para resolver, né, que é a questão da vaga de vice. Porque, com certeza, o PSC não vai querer abrir mão, nem o Aloysio Mendes, mas o AG36 e o Norberto aqui está cobrando esse cumprimento de acordo, né? Então, mais aí uma batata quente aí nas mãos do Laércio Bonfim. A questão do Gutenberg, o que pesa é ele ser muito próximo do Aloysio. O Aloysio é o presidente do partido. A questão do Norberto é a questão, claro, da amizade, da convivência. Só que a gente sabe que na política, quem está mais tempo, óbvio, quem preside um partido, quem tem mais tempo de partido, isso pesa muito na questão política. Eu imagino aí que o Laércio queira botar o inspetor Norberto, é uma pessoa, inclusive, muito atenciosa, com quem a gente tem um relacionamento muito bom, inclusive com a imprensa toda, imagino eu. Mas ter essa dificuldade, né, da imposição partidária, da imposição de políticos, mas, claro, a gente sabe mesmo da história, de fato, o Norberto ele já caminha bem mais tempo com o Laércio, mas tem que ser uma coisa acertada e dialogada, obviamente. 1h mais 37 minutos, 1h37, o tempo está indo embora e a gente tem uma reportagem importante agora para mostrar para você em todo o estado. Aqui uma comissão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e outros representantes, outras entidades também participaram. Essa comissão percorreu 4 municípios aqui do Maranhão, com o objetivo de montar um relatório com denúncias que retratam a situação da violência no campo aqui no estado. A gente vem falando disso desde a segunda-feira, não é? O relatório agora foi divulgado na manhã de hoje, com uma série de denúncias. Os relatos são impressionantes. Pessoas que vivem sob fortes ameaças. 4 dias para completar um mês que eu saí de casa. E estou com vontade de voltar para minha casa e não sei como, e com medo. Pessoas que foram expulsas do território onde nasceram. Hoje a gente está apelando, né, para que isso seja resolvido, né, porque nós nascemos e criamos na área. Pessoas que perderam a vida, lutando pelo direito à terra. A gente pede que a justiça seja feita, né, a justiça seja feita e não fique impune. Os trabalhos integram as atividades da 6ª Semana Social Brasileira. Desde a última segunda-feira, a missão tem percorrido vários municípios maranhenses e pôde constatar, principalmente, a realidade vivida pelas comunidades tradicionais. Com tantas negações de direito, violações, desmatamento, né? Pessoas que estão quase que morrendo. Por exemplo, no sábado, conversava com uma família, aquela senhora dizia que o esposo, o seu Ademar, ele, quando soube da questão do desmatamento, praticamente o homem teve um AVC, hoje está doente também. Então, são várias formas de tirar a vida. Quer dizer, isso nos deixa indignados, isso nos deixa com preocupação, mas, ao mesmo tempo, essa vontade de lutar para que, de fato, a vida prevaleça em primeiro lugar. O relatório apresentado nesta sexta-feira identificou a gravidade do problema. Atualmente, 77 pessoas estão inseridas em programas de proteção porque temem pela vida. O documento também revela que mais de 30 mil famílias no Maranhão clamam por segurança. O relatório propõe as medidas urgentes que devem ser adotadas diante das graves situações identificadas, desde a garantia do direito à terra por parte dos órgãos competentes até o combate dos diversos tipos de violência que essas comunidades vêm sofrendo. A gente precisa da regularização fundiária urgentemente para que essas pessoas possam ficar asseguradas na sua terra.
A questão do agrotóxico, né, que pega as comunidades de uma maneira violenta, que faz mal a todos nós, mas especialmente as comunidades que estão ali. E também é importante que tenha uma atenção especial na resolução dos crimes. Foram 14 assassinatos no ano de 2021 e 2022 até agora. E essas histórias estão aí sem resolução, sem uma justiça adequada, e as famílias continuam, então, sofrendo as ameaças e sendo intimidadas. 7 assassinatos nos últimos 6 meses, 200 pessoas ameaçadas de morte. Gisele, agora esse relatório vai para organismos, inclusive internacionais, ou seja, infelizmente agora a situação é de vergonha mesmo, e não só aqui no Brasil, né? Entidades internacionais devem receber esse relatório. Arma na cabeça, tiros, plantações devastadas, casas queimadas, pessoas assassinadas. Esse é o relatório, isso é o que consta dos relatórios levantados por essas instituições. Olha, já esta semana, na cidade de Chapadinha, um sojicultor, um produtor de soja, munido de uma licença ambiental emitida por um órgão público, devastou uma área de plantação de bacuris com 2 tratores e um correntão. Quando, Geisael? Tem imagens rolando de ontem disso aí. Tá? A gente que está um pouco mais distante dessa realidade, quando a gente fala, a gente precisa ter um pouco de empatia, precisa se colocar no lugar dessas pessoas. Que é muito desigual a luta, a briga. São grandes empresários fortes que chegam munidos de equipamentos, de milícias, de jagunços, queimam casas de pessoas humildes, muitas vezes pessoas pouco esclarecidas, sem nenhum tipo de auxílio judicial, sem nenhum tipo de auxílio do poder público, diferente do outro lado. E, em geral, quem comete esse tipo de crime no interior do Estado já é proprietário de grandes partes de terras, de fazendas, e quando adquire licença para a sua área. Entretanto, avança um pouco mais para áreas que não lhes pertencem, para áreas, inclusive, que são de preservação, e depois que o estrago está feito, não há mais como voltar atrás. Como é que faz? A justiça vai obrigar a colocar de pé uma floresta, uma plantação, algo que se demorou anos, dezenas de anos, para que chegasse ao ponto de maturidade, de vida adulta das árvores, e se chega e se derruba em 1, 2 dias, como é que faz? O estrago está pronto, o estrago está feito, não tem mais. E olha só, eu acho muito interessante que as autoridades maranhenses abrem a boca, e com razão, para cobrar o governo federal que tem promovido um desmonte ambiental no país. Mas olhar para a sua própria barriga, eu não ouço um deputado, não ouço o governador, não ouço nenhuma autoridade gritar por essas pessoas. 1h mais 43 minutos, 1h43. Um recado para você que acompanha a gente. Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais de altíssima qualidade. Agende um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem. Além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-272. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, Avenida Camboa, 147 na Jordoa e na Avenida dos Holandeses, 22 Calhau. Fiat é Revemar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora e volta já com mais notícias, girando inclusive do interior do estado com Imperatriz, com Caxias e os bastidores da política com os nossos comentaristas. É um instantinho só. 1h mais 47 minutos de volta ao Jornal da Difusora, depois de um papo cabeça aqui no intervalo, rapaz, reflexões aqui do filósofo Geisael Marques. Pois eu conto para vocês. 1h47 minutos, vamos que vamos até as 2h15 da tarde com o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição, as notícias dos bastidores da política para você. Mas olha só, uma boa dica nunca é demais, né? Principalmente quando o assunto é meio ambiente. Pois é, por isso nós separamos algumas dicas para você. Confere aí. Você sabia que 22 árvores podem ser poupadas com a utilização de 1 tonelada de papel reciclado? Sendo assim, prefira sempre optar por materiais recicláveis e ajude o meio ambiente. Meio Ambiente em Pauta é um oferecimento Vale.
1h mais 48 minutos, 1h48, vamos para a Imperatriz agora, porque a gente vai falar de novo de uma situação aqui, o transtorno causado pela falta d'água lá em Imperatriz. Tem gente aí, ô, meu caro Marcelo, que já não sabe mais para que apelar, né? Boa tarde para você, Adalberto Melo. Boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora na TV e também no rádio. Lá tá d'água da cabeça, lá vai a comunidade. E assim em diversos bairros aqui na cidade de Imperatriz. Nesse momento, quem está sofrendo mesmo com esse problema são os moradores do Jardim Sumaré. Há vários dias não pinga uma gota d'água nas torneiras destes moradores. Sofrimento grande. Imagine você, a gente vivenciando agora o período seco, pandemia da Covid-19, sem água, realmente fica muito complicada. Este abastecimento é responsabilidade da CAEMA, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. Nós conversamos com os populares que falaram a respeito desse problema. Primeiramente, a gente está aqui praticamente abandonado em relação à água, porque já tem assim, a faixa de um mês que a água não está vindo nas torneiras e o talão está vindo todo mês, entendeu? E a gente está cansado disso aí. Eu já sou morador aqui há 2 anos e meio e a água nunca supriu a necessidade do bairro. O bairro está se expandindo. E outra coisa, o talão não para de chegar, entendeu? A gente vai na CAEMA lá, eles falam que vem resolver, só promessa. Eles vêm aqui, conversam, falam que vão resolver o problema e é sempre aquela enrolação. Tá no cronograma, tá no cronograma. É sofrência, viu, Adalberto Melo, para você que está assistindo o Jornal da Difusora, primeira edição. Sem água, realmente complica. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a gloriosa CAEMA, enviou nota aqui para a nossa redação, dizendo que está fazendo um estudo de viabilidade para a correção do fornecimento do abastecimento de água no bairro Jardim Sumaré, aqui na cidade de Imperatriz. Eu volto com você, Adalberto Melo, desejo um bom final de semana e feliz São João para todo mundo acompanhando aqui a nossa TV Difusora. Bom final de semana, Marcelo, feliz São João. 1h mais 50 minutos, daqui a pouquinho o Marcelo comanda o Jornal da Difusora em sua primeira edição em Imperatriz, viu? Vamos para Caxias agora, porque por lá o serviço especializado para atender as mulheres vítimas de violência. A gente vai falar sobre esse assunto. É importante que essas ações aconteçam, Zé Carlos. Boa tarde para você. Olá, Adalberto, boa tarde para você e para todos. Pois é, todo apoio é importante nessa luta contra a violência. E aqui em Caxias, as mulheres nessa situação podem contar com uma rede de apoio formada pela Secretaria da Mulher e também por outros órgãos do município e também outras entidades, oferecendo os diversos serviços, entre eles apoio psicológico, acompanhamento jurídico, entre outros. E a gente conversou com a secretária da Mulher para falar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos ouvir. Temos um atendimento especializado, um atendimento multiprofissional, onde a mulher vai ser acolhida, ela vai ter aquela assistência jurídica, psicológica, socioassistencial, e nós trabalhamos em rede, com todo o sistema de garantia de direito da mulher, onde a gente vai fazer os devidos encaminhamentos. Vocês têm números de mulheres já atendidas por esse serviço atualmente, ou um balanço? Nós temos, mensalmente, a gente faz essa tabulação, O último dado que a gente teve foi do mês de maio, até maio nós tínhamos 22 casos registrados, casos esse no geral, de vários tipos de violências acometido à mulher. É muito importante que esse serviço esteja funcionando aqui, para que a mulher se sinta encorajada, acolhida, para romper com o ciclo de violência. Adalberto. Obrigado, Zé Carlos. Bom final de semana para todos aí em Caxias também. 1h mais 52 minutos, 1h52. Olha, gente, o Tribunal Regional Eleitoral, atenção, aprovou o pedido de envio de Força Federal para 97 municípios maranhenses. É quase metade dos municípios aqui do Maranhão. Nosso Ciro Mineiro tem mais detalhes, mais informações para nós. Ciro, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? A aprovação aconteceu na sessão administrativa desta quinta-feira, no caso ontem, dia 23. A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão aprovou por unanimidade o pedido de Força Federal a 97 municípios maranhenses para o primeiro turno das eleições de 2022.
O pedido foi apresentado pelo corregedor eleitoral José Luiz Almeida, relator do processo. No seu voto, o desembargador, após consulta às zonas eleitorais e análise da seção de segurança institucional e inteligência do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, definiu o quantitativo de 97 municípios distribuídos em 58 zonas eleitorais. Foram considerados aí como critérios o histórico de emprego da Força Nacional de Segurança Pública nos municípios maranhenses em eleições, ou seja, em pleitos anteriores, as justificativas registradas pelos juízes eleitorais, a concentração das tropas nas sedes das zonas eleitorais, o emprego das tropas nos municípios mais afastados das sedes das zonas eleitorais e a presença de área de reserva indígena ou remanescente de quilombo no município. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão será encaminhada, né, no caso é preciso seguir alguns passos, né, alguns trâmites legais. Essa decisão do TRE, ela vai ser encaminhada ao governador do estado do Maranhão para a ciência e manifestação quanto ao presente reforço na segurança pública e, em seguida, encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. É importante a gente destacar, Adalberto, como você bem disse, né, é uma lista com quase metade dos municípios maranhenses, são 97 municípios, e a gente pode destacar, por exemplo, no sul do Maranhão, vai ter a contingente da força de segurança em Açailândia, por exemplo, na região da Baixada Maranhense, nos municípios de Pinheiro, Bequimão e também Santa Helena, e aqui, né, na região metropolitana de São Luís, a capital maranhense e também o município de São José de Ribamar. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Bom final de semana. Até o nosso Ciro Videiro, que participa nesse fim de semana também da cobertura do nosso São João aqui na Difusora. Agora, Imperatriz de Caxias segue com a programação local. Continuamos em Imperatriz e também em Caxias, no rádio, hein? Com toda a rede conosco aqui na TV Difusora também. 1h mais 55 minutos. Vamos trazer agora a Jéssica Lima e os municípios, os destaques com os municípios. Município em Foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Pedreiras proporcionou o curso de boas práticas na manipulação de alimentos para vendedores que irão participar do São João. Bem esclarecedor, né? Antigamente a gente não tinha esse apoio que a Prefeitura está dando, né? E eu estou gostando muito. Bom demais, viu? É que a gente não tinha isso e hoje tem, tá bom demais. Vai nos ajudar bastante, né? Porque questão de... A gente precisa ter esse controle de limpeza, ter cuidado na questão dos alimentos também. Então foi muito bom essa palestra que a gente teve para a gente tomar essas medidas. Foi ministrado, né, um curso sobre boas práticas de segurança alimentar, né, para os vendedores ambulantes aqui do nosso município, que irão trabalhar aqui nas festividades juninas. Né? Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. E está repercutindo desde ontem, né, a entrevista da deputada Thaís Ortegal, dada aqui ao Jornal da Difusora, aqui para a bancada do Jornal da Difusora, Eduardo Ericeira. Pois é, Adalberto, a deputada ela trouxe algumas informações novas aqui para a gente, inclusive que vai ter uma reunião na próxima semana, inclusive falou que era em primeira mão, algumas informações que foram dadas aqui em primeira mão para a gente. A gente vem debatendo já há algum tempo nessa situação do transporte aquaviário. Eu acho que, inclusive, tem um trecho, né, da deputada Thaís Ortegal falando desses pontos novos, a questão de licitação com essa empresa também, que é detentora da embarcação José Humberto, que ainda não começou a funcionar, dessa reunião que vai acontecer na próxima semana, a comissão que deve ser montada e que vai a Brasília. Mas vamos acompanhar, daqui a pouco a gente volta tratando ainda mais sobre o assunto. Dentro do Ministério da Infraestrutura existe uma pasta do setor naval e só agora para 2022 foi liberado R$1 bilhão para reconstrução e construção de novas embarcações. Então 15 projetos foram aprovados e agora vocês me perguntam, o Maranhão, cadê? Desses 15 projetos, 3 foram para a empresa internacional marítima, 2 de aquisição de novas embarcações e uma para um pier flutuante. Então, cadê o estado do Maranhão que não se mobiliza
por fato de uma politicagem, de uma briga estadual com federal, os maranhenses só perdendo o tempo todo. O que como representante do povo, me envergonha extremamente saber que estão pessoas padecendo, sofrendo por falta da boa política de articulação, de diálogo e principalmente de responsabilidade com a população. Pois é, Adalberto, essa reunião ela deve acontecer, pelo menos essa é a previsão, na próxima terça-feira, inclusive não só a deputada Thais Ortegal, mas outros parlamentares aqui do estado do Maranhão, inclusive da bancada federal, senadores, deputados federais, devem participar dessa reunião com representantes do governo federal. Quando se fala em intervenção, né, que o governo federal vai agir, vai tomar conta do serviço. Pode até acontecer, mas isso vai entrar em debate. Mas é uma ajuda até financeira, um aporte financeiro, enfim, que se tome alguma atitude para tentar melhorar essa situação do transporte aquaviário. O fato é que essa reunião vai acontecer na próxima semana. A previsão é que seja na próxima terça-feira e a gente traz, claro, a atualização aqui no Jornal da Difusora. 1h mais 59 minutos, 1h59. Olha só, você está procurando venda, aluguel, assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Está na hora de conhecer a Zayo Informática, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, gente. E o preço, olha, cabe no seu bolso, hein? Compre pelo site e receba em casa frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha. Confira em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zayo Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, Quatraque 5. Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, já já você vai saber quais foram as prefeituras que tiveram Super São João cancelado aí, ação da Justiça, do Ministério Público também. A gente fala sobre o assunto já já depois do intervalo. 2h e mais 3 minutos depois de servir o suco de carambola para os nossos comentaristas, estamos de volta aqui. Os nossos cinegrafistas gostaram do suco de carambola? Gostou? Catita gostou. Gostou. Paulinho, nosso Santinho também. 2h e 3 minutos. Vamos juntos com o Jornal da Difusora até as 2h15, tá bom? 2h18 hoje. E olha só, nosso último São João das Tradições vai ser realizado sábado agora, gente. Amanhã, hein? Nós temos um encontro marcado a partir de 7h20 da noite na telinha aqui da sua TV Difusora. Nós também temos programação especial na Rádio Difusora FM, com celebração, cultura, música, as melhores comidas típicas e, claro, a cobertura do São João em todo o estado. Então você já sabe, né? Fica ligadinho na nossa programação. A maior transmissão do São João do Maranhão é na Difusora. O oferecimento Topa Tudo Uma Vez Usados. Você topa ou não topa comprar barato? Olhe na Sal, no São João, essa tradição não para. Biocontrol Saúde Ambiental não é sobre a detetização, é sobre saúde. Grupo Saga, Casa de Amigos. Golden Shop Calhau, é fácil ser feliz aqui. Equatorial Energia, o futuro é melhor com a energia da nossa cultura. Max, o São João nos conecta. PMZ, pensou em peças e pneus? É na PMZ, não fique sem, na PMZ tem. E Sabrina Festas, entre e faça a sua. E um detalhe para você, hein? Nossos encontros, você sabe, não é apenas sábado não, né? Você já sabe disso, né? Nós realizamos aqui todo sábado aqueles nossos encontros aqui, mas agora você tem o Golden Shop, o Arraial Golden Shop Calhau Difusora. Celebração aí de música com a cultura maranhense, aquelas barraquinhas com as comidas típicas, tudo isso para você num São João arretado de bom. Arraial Golden Shop Difusora, você não pode perder, hein? Já começou, festa bonita, muitas brincadeiras interessantes lá, tá bom? Bom Meu Boi brilhando lá, ontem foi mais uma noite, a gente esteve lá com toda a nossa equipe. Hoje à noite, sexta-feira também, daqui a pouquinho a gente está, inclusive, a programação para você do Arraial Golden Shop Difusora. Daqui a pouquinho, tá bom? 2h mais 5 minutos, já teve a Jéssica hoje participando aqui, né, do Tudo de Bom, falando ao vivo de lá, o Hora D também, trazendo informações direto lá do Arraial. Muito legal, muito bom. A gente hoje à noite vai dar uma passadinha por lá. São 2h e 5 minutos e toda a noite, claro, toda a nossa equipe envolvida aí no Arraial Golden Shop, no Golden Shop Arraial Difusora. Você vai lá, né? 2h e mais 5 minutos, 2h05. Vamos girar aqui com os nossos comentaristas agora. A gente vai falar sobre ações que estão acontecendo, com a intervenção especial do Ministério Público, os órgãos de controle, em relação ao chamado Super Arraial, né? De muito dinheiro aí investido pelas prefeituras, ou pelo menos os contratos, né, sendo firmados aí para shows, inclusive com artistas nacionais no interior do estado. Mas alguns deles estão sendo cancelados e a gente tem informado aqui. Coloca na tela aí a última informação em relação ao município de Arari. A decisão é da Justiça em relação ao cancelamento do São João.
por conta dos valores, inclusive, envolvidos nesses contratos. Aí está, portanto, a ação civil pública, nós temos ali exatamente o município de Arari, Rodilson Silva de Araújo, o advogado que é citado ali. É o Rui Filho, né? O Rui Filho que é o prefeito. Exatamente. Mas aí a decisão final é essa aí, portanto, em relação ao município, a ação civil pública de obrigação de não fazer com pedido de tutela provisória de urgência, e aí em relação à promoção e produção de evento ali, R$332 mil. Essa é a expectativa de gasto, Adalberto. A expectativa de gasto, né? Isso. Nessa decisão aí, Adalberto, pode ir passando aí para os nossos telespectadores. Inclusive, esse juiz, ele fez um embasamento, que ele disse que tem famílias, isso aí provavelmente deve ter algum estudo, ele fala que tem famílias no município de Arari que, por exemplo, convivem hoje com R$105 por mês. E ele coloca isso. Eu acho que isso, claro, deve ser investigado. Inclusive, esse Matheus Fernandes, que era um dos artistas, é um artista nacional, e claro, nada contra o artista, tinha outros artistas locais, inclusive maranhenses, a gente tem que valorizar isso, óbvio, se tiver condição de tudo dentro judicialmente legalizado, tudo nos conformes, tudo feito de forma regular, pode contratar quem quiser, pode fazer a festa quem quiser. Mas, obviamente, a decisão judicial, não só no município de Arari, mas eu vendo também no município de Lago Verde, que também esse cantor iria fazer um show lá durante esse período junino, o judiciário leva muito em conta isso, né? Essa situação da cidade, da situação da população, ali, inclusive ele é grifado a questão de extrema pobreza, enfim, e fala sobre essa situação de valores. E não só no município de Arari, não só no município de Lago Verde, outras cidades que acabaram enfrentando esse problema por conta da justiça, avaliando essa situação. Olha aí, Eduardo, só para o dado aqui que o Thiago está me chamando a atenção com razão, lá em Arari o município tem 30 mil. Dos 30 mil, 21.323 estão inscritos no CAD único. Isso dá mais de 80%, né? Acho que quase 90%, mais ou menos aí. Uma conta rápida. Bem complicado para se gastar um valor grande no São João. Pois subtende-se que praticamente aquela política do pão e circo. São João é legal, obviamente culturalmente é importante, economicamente é importante, claro que é. Movimenta a economia, você movimenta também o setor turístico, enfim, pousadas, hotéis, restaurantes, bares, os autônomos, que também sofreram muito durante a pandemia. Mas o que o judiciário leva em consideração também é a situação de outros aspectos, outros serviços públicos tão importantes quanto a questão cultural, óbvio, a questão do lazer, que também é fundamental. Como é que está a educação desses municípios? Como é que está a saúde desses municípios? Nessa decisão também de Arari, eu estava dando uma olhada, o juiz ele fala também sobre essa questão do transporte escolar, que haveria problema na cidade. Como é que está a questão da saúde, transporte, enfim, mobilidade urbana, infraestrutura. Então, pode-se acontecer a festa? Pode, mas tem que saber como é que está a situação desse local que está fazendo esse contrato para a festa. Então, por conta teve essa decisão da Justiça do município de Arari, em Lago Verde e também Turiaçu, não é isso, John? Turiaçu, John. Mas só o outro registro aqui, são 16 mil em Arari que recebem o Auxílio Brasil. Imagina, 16 mil famílias, é muita gente. Num total de 30 mil habitantes, mais da metade, né? Mais da metade. John Coutrin, qual foi o outro município, John? Turiaçu também, né, Adalberto? Lá em Turiaçu também. A mesma situação desses municípios que o Eduardo já elencou, né? A gente tem visto aí que também a prefeitura lá fez uma licitação, não é adesão, na verdade, uma adesão, uma ata de outro município para a contratação aí de atrações para o arraial do município de Turiaçu. Algo em torno ali de 14 atrações que somam mais de 1,7 milhões de reais. Como o Eduardo falou mais também... Mais de 1,5 milhão de reais. 1 milhão, exatamente. 1.750.000. 1 milhão. Exatamente. 750 mil. Isso aí, né, assim como foi o caso de Arari e de outros tantos municípios, a Justiça coloca itens importantes para ser avaliados, como a questão da saúde, ele frisa ali na decisão, por exemplo, a questão de medicamentos no município, né, que falta, infraestrutura, educação, tudo isso ações que poderiam ser melhoradas nessas áreas, que o dinheiro está sendo investido, esse vultuoso valor, numa área, né, numa festa junina, que poderia ser um pouquinho menor, um investimento um pouquinho menor. Assim, eu concordo com o Eduardo, né, ninguém aqui é contra que seja realizado um arraial no município, que tenha uma atração. Mas por que pagar esse valor todinho? Você pega R$1 milhão, você investe no hospital, você abre novos leitos de UTI, você investe na educação, ou seja, reforma de escolas. Dá para fazer muita coisa, Adalberto, com esse valor todo. Pega um valor menor, 50 mil, 100 mil, e contrata um cantor, ou então um valor global, né, de várias atrações
para o seu município, mas não precisa ser um valor exorbitante desse jeito, né? Porque um município desse, que já recebe pouco, né, de fundo de participação, já tem que pagar muito servidor, já fica pouco dinheiro para investir na saúde e na educação, aí já pega um montante desproporcional para investir somente na cultura, não que a cultura não mereça, mas merece sim, mas tem que saber distribuir o valor, de acordo com as necessidades do município. Isso não tem sido visto, o Ministério Público tem sido muito atuante em relação a isso. Eu até vi essa semana um áudio de um empresário famoso falando, né, aí de alguns artistas, até falou o valor de um cachê de um determinado artista. Falou assim, você pega 100 mil, fica para o artista, e 100 mil para as despesas da banda. E por que pagar mais do que isso, 500 mil reais, 600 mil reais, no município do interior do Maranhão, né, município pobre, tirando dinheiro de outras áreas importantes. Então é isso que não tem cabimento. Então o Ministério Público está bem atuante em relação a isso. É necessário evitar essa sangria pública, não é? A gente nem sabe também, Adalberto, o que tem por trás disso, né? Porque muitas das vezes coloca um valor desse, aí paga metade para o artista, pega umas despesas e o restante vai para onde, né? Também pode ter até um esquema também por conta disso. Tem que ter transparência, né, Transparência, é importante investigar. Então é necessária essa atuação do MP, está de parabéns, né? Que a gente quer a prova. É necessário que continue também atuando nesse sentido. Essa questão de Turiaçu, rapidamente, Adalberto, só para em termos de valores, era 1,75 milhões, como o John falou, só que eles alegaram, disseram que conseguiram, inclusive, uma liminar, vai ter o festejo de São João lá, mas da decisão do desembargador Marcelino Everton, que concedeu essa liminar para que seja realizado, ele alega, pelo pedido, o próprio pedido da Prefeitura de São Luís, que esse 1,75 milhões... São Luís, não? São Luís, não, perdão. Turiaçu. O município de Turiaçu, 1,75 milhões, seria para outras festas. Aí ele fala, 211 mil, apenas esse valor que é para ser gasto. Pois é, então ele limita esse gasto que vai ter para a festa de São João, que é o que deve ser feito, né? Agora, lá em Santo Amaro... Eu estou recebendo documentos aqui neste momento, o pessoal mandando aqui também do município de Pedreiras, viu? Que não está nesse rol aí, mas de contratações de bandas de fora, inclusive, estou vendo aqui valores estimados aqui, 688.260, tem também de 60 mil, estão mandando documentos, 80 mil reais, estão mandando documentos aqui, viu? Pois é, essa questão da transparência, né? Ele limitou o teto. Tudo bem, quer fazer o São João, isso gera economia, gera renda, beleza. Mas tem que saber até quanto você pode gastar. Joga lá para cima, ele limitou. 211 mil, dá para fazer uma festa boa. Pedreiras teve problemas recentes de enchente, né? Sim, né? Isso, sim. Pois é, problemas de saúde. Rapaz... Se for atrás... É mais uma ação aí, né? Provavelmente. Provável, né? Se a hora que o Ministério Público vê isso aqui... Documentos direto do site da Prefeitura, a pessoa está me informando aqui, viu? Vamos aguardar e acompanhar. São 2 horas e mais 14 minutos, 2h14. Lá em Santo Amaro, o São João vai acontecer, mas a preocupação lá é a questão da Covid, não é, meu caro Eduardo? Pois é, Adalberto, a gente já vem chamando a atenção em relação a essa situação, inclusive já peço para colocar aí na tela, foi um comunicado que foi feito pela Prefeitura de Santo Amaro e também pela Secretaria de Saúde, salvo engano, foi de Cultura, enfim, foi pela Prefeitura lá de Santo Amaro, dizendo que vai continuar com o arraial, que foi nomeado inclusive Arraial das Dunas, na região dos Lençóis Maranhenses, aqui o município de Santo Amaro, mas diminuiu, né? Houve uma alteração aí em relação à programação que ia ser feita, em relação à questão de bandas, até disponibilidade de álcool e gel é solicitado por meio dessa nota para as barracas, né? A gente sabe que tem as barraquinhas nos arraiais, então disponibilizar álcool e gel, utilização de máscara. Eu já fiquei sabendo, inclusive, Adalberto, de bastidor, que um vereador também do município de Santo Inês, por exemplo, pediu a suspensão também do arraial de lá. Quer dizer, muita gente, muitos gestores, autoridades, inclusive a própria população, preocupada com essa alta na questão do Covid. Okay. Importante lembrar que tem que vacinar, que é a nossa arma mais importante no combate à doença. Tem mais 2 temas aqui na nossa pauta para a gente gerar, está em cima da hora. O Geisael, o Fred Campos foi condenado pela justiça, está inelegível? Por 8 anos, pelo menos, né? Ele não vai poder concorrer nas próximas 2 eleições de prefeito. Ele que concorreu e foi candidato derrotado em 2020 na cidade da Grande Ilha de São Luís, Passo do Lumiar. Se a decisão for mantida, portanto, ele vai permanecer inelegível. A ação foi movida pela coligação Um Passo para o Progresso, elencou vários fatos ocorridos ao longo da pré-campanha e da campanha eleitoral para a Prefeitura de Passo do Lumiar em 2020, como distribuição de marmitas, distribuição de alimentos para a população, cestas básicas, títulos de propriedade de terra em área de regularização fundiária, peixes, inclusive nas dependências da Igreja Assembleia de Deus. Teria realizado também pesquisa de intenção de voto não registrada,
além de ter prometido manter emprego dos servidores públicos, tudo isso elencado na ação, e o juiz das acusações considerou que houve ilegalidade em algumas delas, na distribuição de marmitas, de cestas básicas e de peixes, assim como a promessa de emprego para servidores não efetivos e na distribuição de títulos de propriedade de terra sem sequer Fred Campos exercer qualquer cargo público que o autorizasse a realizar tal ato. Diogo Coutrinho, para encerrar, vamos falar da situação lá em Rosário. O Ministério Público, inclusive, fez alguns pedidos aí à Justiça. Como é que está a situação lá? Adalberto, o INPE é bem atuante em Rosário, porque essa semana já foram várias ações envolvendo o prefeito Calvé Filho, né? A mais recente agora, o MP já lhe representou o prefeito por conta da irmã, né? Agora é a mãe do prefeito lá de Rosário, que também... No caso da foto é com a irmã, né? Essa é a irmã dele, exatamente. O que diz a 2ª Promotoria de Justiça de Rosário? Ele ingressou com uma ação pública contra a mãe do prefeito de Rosário, por conta, Adalberto, aí de gratificação irregular concedida a ela. O que acontece? Ela é professora de jornada de 20 horas ali na Secretaria de Educação do município, mas a promotoria requisitou informações porque ela também exerce outra função como coordenadora da biblioteca do SESI, né? E, além disso, ela teve gratificação concedida, ou seja, ela tem outro emprego, mas essa gratificação é concedida como professora se você tiver horas a mais, né? Lecionando. Mas não tinha como ali, o Ministério Público tem investigado e tem visto que é impossível isso acontecer porque ela exerce outra função. Então, o MP pede aí que haja, portanto, uma comprovação, né, que ela realmente está dando aula e que ela seja afastada da sala de aula recebendo apenas, né, pelo que ela está exercendo ali no cargo de professora. A prefeitura nega, né? A prefeitura tem que tomar também providências em relação a isso, Adalberto, porque quer também em relação à própria irmã que nós falamos, né, que também escolha o PIT para alguns cargos comissionados ali na cidade de Rosário. A todos uma ótima tarde, bom final de semana. A gente se encontra segunda, 15. Tchau, tchau, até lá.